só na tua vontade eu posso me completar. Eu posso me completar. Pede para Jesus: me leva onde eu possa ouvir tua voz. Me leva onde eu possa ouvir tua voz. Jesus, me leva onde eu possa ouvir tua voz. Aos teus pés. Pede pra ele te levar. Me leva onde eu possa ouvir tua voz. Me leva onde eu possa ouvir tua voz. Me leva onde eu possa ouvir tua voz. Aos teus pés. Adore ele. Meu Jesus, me leva pra perto de ti. Me leva onde eu possa ouvir a tua voz. Pois quando eu escutar, de todo o coração obedecerei. Cura meu coração, Senhor. Cura meu coração, faz de mim tua vontade, pois só na tua vontade eu posso me completar. Eu posso me completar. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu possa ouvir tua voz. Me leva onde eu possa ouvir tua voz. O lugar mais santo que existe, aos teus pés. Mais uma vez, chega perto dele. Me leva onde eu possa ouvir tua voz. Me leva onde eu possa ouvir tua voz. Jesus, me leva onde eu possa ouvir tua voz. Aos teus pés. Me leva onde eu possa ouvir tua voz. Aleluia, aleluia. Me leva onde eu possa ouvir tua voz. Me leva onde eu possa ouvir tua voz. Aos seus pés. Aleluia. Peça para ele te levar até os seus pés, até a sua presença. Receba a pastora Paula com uma salva de palmas para Jesus. Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Vamos orar ao Senhor em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós pedimos a Ti que o Senhor fale conosco. Nós preparamos o nosso coração para que nessa noite nós pudéssemos estar ouvindo do Senhor. Que em nome de Jesus Cristo, meu Pai, a Tua presença venha ao nosso encontro. Venha ao encontro de cada um dos Teus filhos. Que em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, nós possamos reconhecer a revelação da Tua palavra e tomar posse dela, Pai. Que o Senhor venha transformar a nossa vida, o nosso coração. Que o Senhor venha nos selar para a salvação nessa noite. Em nome de Jesus, Pai, assim nós oramos e Te agradecemos. Amém, irmãos? Eu gostaria que você abrisse comigo em João, no capítulo 5. João, no capítulo 5. Aleluias. João, capítulo 5. Quem achou diz amém? Diz assim: passadas estas coisas,
havia uma festa dos judeus. E Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água. Porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava ali há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? E respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque. Quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado, por isso disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado, e não te é lícito carregar o leito. Ao que lhes respondeu: o mesmo que me curou me disse: toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles: quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha, que estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. E os judeus perseguiram Jesus porque fazia essas coisas no sábado. Mas ele lhes disse: meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Amém? Você pode se assentar, fique à vontade, em nome de Jesus. Eu gostaria de estar falando desse milagre, um milagre improvável, um milagre que, se nós formos olhar aos nossos olhos, era um dia improvável, uma situação improvável, e pelo tempo que demorou para acontecer, também era improvável acontecer. Mas Jesus, sendo veio como servo e veio debaixo da vontade de Deus, e o livro de João mostra essa onipotência de Deus, e que Jesus, ele na verdade também era Deus, mas fazia os milagres e os acontecimentos de acordo com a vontade do Pai. E nesse momento a Bíblia fala, no verso 1, que passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Irmãos, Jesus era judeu, amém? Jesus era judeu e ele participava das festas comemorativas, das festas dos judeus. Então, nós vemos que as festas foram instituídas pelo próprio Deus e Jesus participava. Então, no mesmo ambiente onde havia festa, também haviam pessoas com dores, doentes, pessoas que precisavam de uma cura, de uma restauração ali, e que esperavam por um milagre. No mesmo ambiente, muitas vezes na mesma família, tem pessoas que estão festejando enquanto outras estão doentes. Na igreja também, algumas pessoas estão bem e outras pessoas não estão bem. E é por isso que nós precisamos viver em unidade, para que aquele que está bem possa fortalecer aquele que muitas vezes está caído ou está doente. Quem está entendendo? E nós percebemos que Jesus participava, então, dessas festas. Irmãos, é muito importante nós entender que quando há festas, eventos na igreja, também nós precisamos participar. Porque se Jesus participava, hoje, trazendo para o nosso tempo, é lógico que você não, quem sabe, não pode participar de tudo, mas aquilo que está ao teu alcance, nós precisamos também participar, sermos participantes, porque além de nós estarmos festejando ao Senhor, a presença de Deus e tudo aquilo que o Senhor está movendo ali, nós também temos a oportunidade de ajudar alguém, de sermos um instrumento de Deus para a vida de alguém.
Então, é importante esses momentos também na vida de cada cristão. Amém? E nós percebemos, irmãos, aqui, que Jesus, no verso 2, olha lá. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. E nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos. Então, Jesus, sendo Deus, sendo aquele portador da virtude para o milagre, vai para a festa, mas ele entra ele vai junto, perto da porta das ovelhas, no tanque de Betesda, ou pode ser também traduzido como a casa de misericórdia. Então, ele vai ao encontro da dor, ele vai ao encontro daquelas pessoas que estão sofrendo ali. Havia uma multidão de pessoas ali doentes, mas era um hospital lá, sem enfermeiros, sem médicos, sem ninguém para atender. Eles estavam ali esperando um milagre. E aqui a Bíblia continua dizendo que eles esperavam um milagre porque um anjo descia, movia as águas, e depois que aquelas águas eram agitadas, a primeira pessoa que entrava nas águas era curada de qualquer enfermidade. Então, ao mesmo tempo que não havia limites para a cura, só havia cura para uma pessoa. Então, havia uma multidão ali esperando pelo movimento das águas para poder se lançar nas águas e ser curado. Quem está entendendo? E aquela multidão, irmãos, buscava pela cura, ansiava por ser restaurado. E nós vemos ali que era uma multidão, irmãos, de pessoas com algum problema, com alguma doença, disputando para ser o primeiro. Isso não é diferente da igreja. Isso não é diferente, muitas vezes, no reino. Porque todos nós temos problemas, deficiências, muitas vezes, faltas. E quando nós olhamos para a palavra, é justamente assim. Cada um está buscando ser o primeiro para alcançar o prêmio, como diz a palavra. Nós estamos, muitas vezes, nessas brigas para poder também encontrar o nosso espaço de cura. Não que nós queremos o mal do nosso irmão, amém? Mas nós também queremos encontrar o nosso espaço, nós queremos a misericórdia, o milagre. Então, também nós vemos que dentro da igreja há essas disputas também para ser o primeiro, para alcançar realmente o milagre e aquilo que nós estamos buscando. Não que nós viemos a querer o mal, mas também queremos o nosso espaço. É assim ou não é, irmãos? É assim. Amém? E a palavra de Deus fala, irmãos, no verso 5, estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. 38 anos. E Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Irmãos, a primeira coisa que me chama a atenção aqui é que Jesus viu aquele homem. Ele viu. Havia um homem ali há 38 anos que esperava pelo milagre dele. Olha que perseverança que ele teve. A insistência dele para alcançar aquele milagre. E Jesus viu ele ali. Ele viu, assim como ele nos vê. Ele nos vê, irmãos. Como um pai que vela e cuida dos seus filhos, assim o amor de Deus por nós. Ele nos vê. E ele viu. E ele sabia, olha só, e sabendo que estava assim há muito tempo. Então, além de Jesus nos ver, ele também sabe o tempo em que nós estamos buscando por um milagre. O tempo que nós estamos insistindo para que algo aconteça. Ele sabe. Ele sabe, ele não só nos vê, mas sabe o tempo que nós estamos insistindo. E às vezes nós precisamos agir dessa forma, insistir na nossa busca, insistir no nosso milagre. Não podemos desistir no meio do caminho. Tem milagres que nós vamos alcançar pela nossa insistência. Não que Deus não ouça a nossa oração pela primeira vez, mas às vezes nós precisamos continuar insistindo como Daniel insistiu, para alcançar o milagre. Amém?
E quanto tempo, irmãos, nós estamos esperando por um milagre? Quanto tempo? Será que nós chegamos ao limite dos 38 anos? Eu acredito que ninguém esperou por tanto tempo para alcançar o milagre. Mas quanto tempo que nós estamos buscando? No verso 7 diz assim: respondeu-lhe o enfermo: Senhor, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque. Quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Irmãos, havia essa disputa ali. E aquele paralítico estava sozinho. Eu não sei o porquê que ele estava sozinho ali. Mas ao que me parece, quando nós lemos esse texto aqui, em que provavelmente as próprias atitudes dele levaram ele a viver uma vida solitária. A própria vida que ele levava, não pela deficiência, mas a vida que ele levava. Porque às vezes a forma que nós nos portamos, nos comportamos, a forma que nós falamos, pode atrair, aproximar as pessoas, como pode afastar. E esse paralítico não tinha um amigo, não tinha um familiar que viesse ali a se sacrificar e ficar junto com ele para pôr ele nas águas. Ele não tinha ninguém. E naquele momento ali, ele não tinha como ir na fonte das águas para ser curado. Então o próprio Jesus vem, ele sendo a fonte das águas, a fonte do milagre, ao encontro dele. Eu não sei o motivo, a Bíblia não fala. Mas o próprio Jesus, que é a fonte das águas, vem ali até ele e pergunta: você quer ser curado? O que você responderia? Sim, não, talvez. Eu quero, estou cansado. Mas ele responde o quê? Não tenho ninguém que me coloque ali. Quem sabe na cabeça do paralítico ele pensou: nossa, tenho alguém aqui que vai ficar no meu lado e vai se dispor a me lançar nas águas. Talvez ele pensou isso. Amém? E Jesus, sendo a fonte, vai ao encontro dele, irmãos. Sendo a fonte. E nós precisamos ficar apercebidos quanto a isso, irmãos. Sabe por quê? Porque senão nós entramos na mesma onda que esse paralítico entrou. Ao invés de nós olharmos para Jesus, para a presença dele, para receber o milagre, às vezes, irmãos, nós ficamos presos a algo visível. Ficamos esperando que algo visível aconteça para o milagre acontecer. Como esse paralítico: não, mas eu preciso que as águas se agitem, para que eu possa entrar nas águas e ser curado. E, na verdade, estava o próprio Jesus ali e ele não percebeu. Quando nós viemos para a presença de Deus, nós precisamos entender que o milagre vem dele. Vem dele. Não, nós estamos na campanha das águas e isso é importante para ativar a tua fé. Mas o milagre não vem da água, o milagre vem do próprio Cristo. Se nós não depositarmos a nossa fé, entender que o milagre vem dele, as coisas não vão se romper. Precisamos ficar atentos. O pastor sempre fala, é o versículo do pastor, Mateus 18, 20, onde 2 ou 3 pessoas estiverem no nome de Jesus, orando, intercedendo, buscando ao Senhor, Jesus está no meio. Então, quando nós estamos na igreja, nós precisamos entender que o milagre vem dele. Que ele está aqui, e o milagre vai acontecer por meio da sua palavra, da unção de Deus, da sua presença que é derramada em nós. Amém, irmãos? E no verso 9 diz assim: imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Olha o que aconteceu. Jesus falou: levanta-te, toma o teu leito e anda. Olha como Jesus ele vai na contramão de regras, de leis. Porque, irmãos, eu acho que é muito importante nós, quando uma pessoa logo que se converte e não entende ainda muito, ou não tem uma profundidade, muitas vezes na palavra, está tomando leitinho, eu acho que é importante ter regras, até para que a pessoa possa mudar os seus hábitos. Porque, às vezes, ela vem do mundo com vários hábitos, comportamentos que não agradam ao Senhor. Então é importante: não, mas eu preciso fazer isso, preciso daquilo, não pode isso, não pode aquilo. Mas nós precisamos entender que tem coisas, irmãos, que muitas vezes mais atrapalham do que ajudam. Regras que muitas vezes atrapalham. Então,
Nesse momento aqui, Jesus ele estava fazendo um milagre no sábado. No sábado. Então, esse paralítico, ele não podia pegar a cama dele e levar simplesmente para casa, porque era o dia do descanso. Só que eles não entendiam, irmãos, que o próprio Filho de Deus estava ali. E que o que precisava mais ser guardado é o próprio Cristo todos os dias. Jesus é o Senhor do sábado. Ele é o sabá. Ele que precisa ser guardado em nosso coração todos os dias. O nosso descanso está nele. E nós precisamos compreender isso. Porque às vezes nós colocamos inúmeras regras, idolatramos muitas vezes algumas regras de jejum, fantasiamos muitas coisas e aquilo entra na religiosidade. E nos atrapalha de vivermos o melhor na presença de Deus. Era o que estava acontecendo com o povo judeu. Eles estavam ali com a fonte da vida eterna. A fonte do milagre, a fonte das águas. Mas eles estavam ali criticando agora o homem que foi curado e estava levando a sua cama, o seu leito. Amém? No verso 10 diz assim: por isso disseram os judeus ao que fora curado, hoje é sábado, e não te é lícito carregar o leito. Ao que ele lhe respondeu, o mesmo que me curou me disse, toma o teu leito e anda. Irmãos, eles não perceberam o dono do milagre. Imagina aquele paralítico sendo curado em meio a uma multidão. Você consegue imaginar a situação? Havia uma multidão, nós lemos aqui. Jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos. Irmão, se você estivesse numa situação ali, precisando do milagre, e alguém vem ali e cura, você ia sair correndo atrás. Ia dizer, não, você curou fulano, também quero esse milagre para mim. E ninguém se levantou. Somente um paralítico recebeu a cura. E os demais estavam o quê? Preocupados com o leito que o paralítico estava levando. Eles estavam tão preocupados com a fonte das águas para se mover, que eles não perceberam que o milagre estava acontecendo diante deles. E é interessante porque daí eles perguntaram, mas quem que fez o milagre? E o paralítico falou, eu não sei quem que me curou, mas quem me curou me mandou pegar o leito e seguir em frente. E muitas pessoas, irmãos, recebem o milagre e não sabem quem foi que operou o milagre. Muitas pessoas recebem o milagre e não sabem que foi Jesus que curou. Amém? No verso 12, perguntaram eles, quem é o homem que te disse, toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus havia retirado, por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus encontrou no templo e lhe disse, olha que já estás curado. Não peques mais para que não te suceda coisa pior. Irmãos, existem 3 tipos de doenças. Existe a doença que acontece de forma natural. Acontece, simplesmente acontece. Porque, às vezes, a gente acha que uma doença vai acontecer na vida do outro. Mas a gente também está sujeito a dores e aflições e a problemas. É natural do ser humano ficar doente, enfim. Novo, velho, nós adoecemos. E existem doenças que são provocadas. Começa a comer muito pão, muito doce, vai ter uma diabetes. Começa a comer muito sal, sazon, caldo de galinha, vai ter pressão alta. Então, existem doenças que são provocadas. A pessoa fumou a vida inteira, se converteu. Não tira o risco, se ela foi liberta ou não, de futuramente, possivelmente, pode ter algum problema de pulmão, insuficiência pulmonar, um câncer, porque provocou a vida inteira uma situação. Amém? Mas existem doenças que são provocadas pelo pecado. Porque a Bíblia fala que o salário do pecado é o quê? A morte. E um abismo chama outro abismo.
E a Bíblia fala que esse homem foi curado, ele não sabia quem o curou. Mas mais tarde ele foi para o templo. Olha a importância de ir para o templo. Olha a importância de ir na igreja, continuar perseverando. Porque por mais que ele não conhecia, quando ele foi no templo, ele conheceu a Jesus. Ele reconheceu que foi Jesus que curou. Então é importante ir na igreja para reconhecer que quem faz o milagre é Jesus. Senão a pessoa vem, é curada e não vai nunca saber que foi Jesus que curou. Mas é interessante que Jesus falou assim, olha que estás curado, não peques mais. Por quê? Porque a doença que ele tinha, a paralisia dele, veio do pecado. Então existem pecados que levam a pessoa a ter doença. Tem. A pessoa faz exame e não descobre o que está acontecendo, toma remédio, não melhora. Por quê? Porque a porta do pecado não foi fechada. E se não é fechada a porta do pecado, ainda Jesus fala, para que não te suceda coisa pior. Por quê? Porque sai a doença, sai o mal que estava ali, a casa está vazia. Se a pessoa não fecha a porta, tem mais oportunidade do mal entrar e entrar com mais forças. Então, nós precisamos entender que existem portas do pecado que precisam... Tem portas não, toda porta do pecado precisa ser fechada. Porque senão pode acontecer até mesmo de nós termos doenças devido ao pecado que nós demos legalidade. Amém? E foi o caso desse homem. A palavra de Deus fala que o homem se retirou do templo e ele foi falar com os judeus, olha, quem me curou foi Jesus. Foi Jesus que me curou. E a partir de então, Jesus começou a ser perseguido. Por conta da cura que ele operou no sábado e porque Jesus estava dizendo que ele estava fazendo a vontade do Pai. Então, tem perseguições que acontecem, irmãos, que nós precisamos enfrentar. Por você estar fazendo a vontade de Deus, a vontade do Pai, você pode passar por alguma perseguição. E nós precisamos entender que isso faz parte da nossa vida cristã. Amém? A primeira lição que eu tiro daqui, irmãos, que ele perseverou. Ele perseverou. Por mais que ele provavelmente estava ali tendo uma doença, devido ao pecado dele mesmo, mas ele perseverou na cura. Ele perseverou. Jesus foi ao encontro dele. E provavelmente aquela perseverança dele, Jesus o acompanhou por muito tempo. Jesus era judeu, Jesus estava o tempo todo participando das festas dos judeus. E provavelmente desde que Jesus nasceu, porque eram 38 anos, ele via aquele homem lá, perseverando para buscar um milagre. E a nossa perseverança também vai fazer com que nós venhamos a alcançar o milagre. Não podemos desanimar no meio do caminho. 2 Timóteo 3,14 diz assim, quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Então, aquilo que você recebeu de Deus, permaneça. Permaneça nas verdades que Deus tem ensinado você. Permaneça, ó, quanto você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu. Então, se nessa noite você está aprendendo sobre perseverança, tome posse. Tome posse dela, porque o milagre vai acontecer. Amém? A segunda lição. Não se importe com que as pessoas vão falar de você carregar a sua cama, o seu leito. Não se importe. Porque às vezes nós damos muita importância para o que os outros vão falar. Por que eu estou falando isso, irmãos? Em Mateus 11, 28 e 30, até o 30, diz assim, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Às vezes as pessoas vão olhar para nós e vão dizer, nossa, mas esse jugo de Jesus é muito pesado. Não é bom carregar o jugo de Jesus. Mesmo que Jesus falou, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Mas as pessoas olham e dizem assim, não, mas esse jugo, esse fardo é muito pesado. Por que você está carregando? Não é lícito carregar.
Levar uma vida de santidade, de obediência, de busca pela palavra, de conhecimento, de levar uma vida de santidade é muito pesado, é ilícito. Mas você sabe o preço que é do teu cansaço e da tua opressão quando você trocou com a de Jesus. Quando você deixou a tua opressão e teu cansaço aos pés de Cristo e tomou a palavra por primícia da tua vida. Você sabe o peso que você carregava. Então não se importe com aquilo que os outros vão falar. Porque quando você entregou a tua vida para Jesus, você sabe de onde Ele te tirou. Então não se importe. Não ligue. Não dê importância para o que as pessoas vão falar. Só você e Deus sabem o peso que era. Eu sei do peso que eu tinha, que eu carregava. Então não dê bola. Continue firme carregando a sua cruz. Amém? E a outra lição, irmãos, nós precisamos vir ao tempo para conhecer mais de Cristo. Nós precisamos. Porque senão nós vamos receber o milagre e nós nunca vamos conhecer a Cristo na sua essência. Oséias 6, no verso 3, a parte A diz assim: então o conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Você sempre vai ter o que conhecer mais e mais de Jesus. A palavra ela é viva e sempre nós vamos aprender mais. Você nunca vai chegar num limite, agora eu aprendi tudo, eu fiz tudo. Você sempre tem o que aprender mais e buscar mais do Senhor. Amém? No verso 18 diz assim de João, para encerrar: por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. E, irmãos, Jesus estava debaixo da vontade de Deus. Assim como nós também precisamos insistir, buscar e fazer a vontade de Deus, assim como Jesus fez. Amém? Eu gostaria que você se colocasse de pé. Vamos orar ao Senhor em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Que em nome de Jesus a fonte das águas venha sobre nós e em nós. Que em nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor possa derramar do seu poder, da unção do Senhor. Que o Senhor possa derramar graça e poder sobre nós. Que o Senhor possa nos curar, nos restaurar. Que nós possamos tomar posse do milagre. Que possamos nos mover, nos levantar e nos mover. Que nós não viemos a olhar para o que está acontecendo no físico, mas que em nome de Jesus nós possamos nos levantar e nos mover e ser agentes de milagre na vida das pessoas. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Nós colocamos a nossa vida diante do Senhor, colocamos o nosso coração na sua presença.